abrir a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, do verso de número 25, será a nossa leitura até o versículo de número 34. É a mesma história que foi lida no início, mas sendo contada agora por outro evangelista. Marcos 5, verso 25 até o 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor. Que a tua palavra que nós acabamos de ouvir, que ela venha estar falando aos nossos corações nessa noite, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, nessa noite temos a oportunidade de falar sobre mais um dos milagres que Jesus realizou durante o seu ministério. Estamos diante de um texto bastante conhecido e que nos traz uma certa inspiração ao lermos a história dessa mulher, pela dificuldade que ela enfrentou e a maneira como Deus, por sua graça e misericórdia, operou poderosamente este milagre na vida desta mulher. O texto dessa noite, nas nossas Bíblias, geralmente tem um subtítulo, podendo ter uma pequena variação, mas geralmente se refere à cura de uma mulher enferma ou à cura da mulher hemorrágica, ou talvez a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Geralmente é assim que esse texto é apresentado. É dessa maneira que nós nos lembramos dessa mulher quando falamos sobre o seu caso. Nessa noite o tema da nossa mensagem é: não perca a esperança. Tenha fé. Não perca a esperança. Tenha fé. Por que eu estou dando esse tema a essa mensagem baseada na história dessa mulher? Porque essa é a realidade dela. Diante de toda a sua dificuldade, ela nunca perdeu a esperança. E ela manteve a sua fé.
E foi exatamente através da sua fé, conforme nós vemos o Senhor, nas suas últimas palavras, se dirigindo a ela, disse assim: filha, a sua fé salvou você. A importância da fé direcionada ao Senhor mudou completamente a vida dessa mulher. E é sobre essa história que eu quero compartilhar nessa noite, para nossa edificação. Jesus vem numa sequência de acontecimentos, de uma jornada intensa, de pregações, de ensino, bem como também de realizar milagres em situações diferentes, em lugares diferentes, enfrentando as circunstâncias mais diversas. E aqui nós estamos diante desse quadro que vem daquele momento em que Jesus entra com os discípulos no barco, navegam em direção ao outro lado do lago. Durante a navegação, uma tempestade se levanta, o Senhor repreende o vento e o mar, e eles chegam de forma tranquila, segura, à outra margem do lago. Chegando ali, Jesus se depara com um homem endemoniado, que foi o assunto que nós falamos na semana anterior. E diante de um quadro tão absurdo, de uma dificuldade tão grande na vida daquele homem, o Senhor o liberta, transforma a sua vida, mudando toda a história daquele homem, da sua família e ainda mais de toda aquela região onde ele residia. E após esse fato, Jesus entra no barco novamente com os discípulos e regressa para as terras de Cafarnaum, que ficavam ali às margens do mar da Galileia. E é exatamente nesse ponto agora do texto que nós acabamos de ler, que ao desembarcar ali, no verso 21 desse texto, diz que tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Durante o período em que Jesus se torna muito conhecido, ele não conseguia chegar em nenhum lugar a não ser cercado por muita gente. Mas aqui nós podemos perceber uma diferença. Quando ele estava em Gerasa, após libertar o endemoniado, uma multidão pede para que Jesus se retire da sua região, das suas terras. Uma multidão que expulsa Jesus ali daquela localidade. Mas quando Jesus regressa com os discípulos para Cafarnaum, diz o texto agora que uma outra multidão o recebe, e recebe com muita alegria. E no meio dessa multidão, diz o texto, que dois personagens vão se destacar. Um deles é um homem importante, conhecido, chamado Jairo, que era um dos líderes na cidade, membros da sinagoga. E diz que Jairo tinha uma filha de apenas 12 anos, uma criança. Mas diz que a filha de Jairo, ela estava doente, e a sua enfermidade era tão grave, que Jairo disse: olha, Senhor, a minha filha está morrendo. Eu preciso que o Senhor vá na minha casa para curar a minha filha. E Jesus, saindo com a multidão para ir à casa de Jairo, diz o texto que uma mulher, no meio da multidão, ela agora vai ser o tema da nossa mensagem, exatamente esse intervalo entre a chegada de Jesus ali do lado daquele lago, até chegar na casa de Jairo, vai haver esse encontro com essa mulher. E a história dessa mulher que nós lemos agora, no texto que nós acabamos de ler. O interessante é que a filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue fazia 12 anos que ela sofria com essa doença. Coincidência? Talvez não teria como ser um arrumado dos escritores, porque os eventos eles aconteceram
simultaneamente. Mas diz que aqui nós temos duas histórias distintas. Uma jovem que apenas começando a vida agora estava prestes a morrer, e uma mulher que provavelmente ali no meio da idade ou já chegando próximo ao fim da vida, mas que já vinha lutando com uma doença há 12 anos. Deixe-me fazer um parêntese aqui e trazer uma palavra de esperança para todos nós aqui nessa noite. Muitas vezes nós vamos lidar com situações na vida que vai durar um tempo, que talvez ele se estique, ele se prolongue. Mas eu gostaria de dizer que nós podemos olhar para esse texto, para a história dessa mulher, e encher o nosso coração de esperança. E saber que mesmo em meio a um tempo prolongado de sofrimento, Deus pode ter reservado uma grande obra para realizar na nossa vida. Isso deve nos trazer esperança aos nossos corações. O drama vivido por essa mulher será algo que vai nos inspirar para lutarmos com as dificuldades que nós enfrentamos. Talvez nós tenhamos aqui em nosso meio nessa noite pessoas que estão lutando com enfermidade, assim como essa mulher. Já há um tempo. Pessoas que inclusive tiveram um parecer médico semelhante ao dessa mulher. Pessoas que já estão esgotadas de tanto ir e vir, de médico para médico, de hospital para hospital, de um lugar para outro, e já estão se sentindo esgotadas, desfalecendo. Mas olhe para essa história e encontre esperança para a sua vida. Encontre forças, não perca a sua esperança, mantenha a sua fé, porque o Senhor pode ter reservado um tempo de operar a sua obra na nossa vida. E diante desse quadro aqui, nós precisamos inicialmente fazer algumas perguntas para pensarmos um pouco. E para cada um aqui, a minha pergunta é: qual é o problema que você está enfrentando atualmente? Se eu perguntasse quem é que tem problema, provavelmente quase todas as mãos se levantariam aqui. Mas se eu perguntar, delimitando aqui, e perguntar quem está enfrentando algum problema, ou qual é o seu maior problema no momento, talvez nós sejamos mais específicos e selecionemos, dentre as nossas dificuldades, aquilo que nós entendemos que é um problema grande para nós e que tem se tornado algo difícil e que tem nos trazido muito sofrimento na nossa vida. Pense. Uma outra pergunta para pensarmos aqui é o seguinte: há quanto tempo você sofre com esse problema? Primeiro, qual é o seu problema? Segundo, há quanto tempo você vem lutando com esse problema? E em terceiro lugar, o que você tem feito para aplacar esse seu sofrimento? São 3 perguntas que nós lidamos com ela todos os dias, ou enquanto estamos lidando com o sofrimento. Qual é, quanto tempo e o que temos feito para lidar com o sofrimento? Por que é importante que eu faça essas perguntas, que eu encontre uma resposta para essas perguntas? Porque dependendo da maneira que eu vou responder, eu poderei estar glorificando ao meu Deus, mesmo diante de algo tão dolorido, ou eu poderei estar não agradando a Deus com a maneira como eu estou reagindo a essa situação na minha vida. O tempo aqui, talvez do nosso ponto de vista, seja algo muito importante. E geralmente o tempo, se ele se estica, ele pode ir roubando a nossa esperança, ele pode ir roubando a nossa fé, ele pode ir tirando as nossas energias, ele pode ir nos esgotando, ele vai minando as nossas forças, e isso pode inclusive, nos tornar pessoas amargas,
pessoas desesperançadas, pessoas mal-humoradas, pessoas ranzinzas, pessoas reclamando de tudo, pessoas que vão estar reclamando da vida em todas as circunstâncias por causa de um tempo prolongado de sofrimento e de uma dor que parece não ter fim. No entanto, nós precisamos entender que tempo aqui não é um fator determinante, porque independente de qualquer tempo, nós poderemos glorificar a Deus em qualquer momento. Mas veja que a história dessa mulher, observemos os 2 primeiros versículos desse texto, o versículo 25 e o versículo 26, vão nos mostrar que havia uma mulher e que ela sofria por causa de uma doença, isso é muito claro. O texto começa dizendo assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Essa situação parece com você? Essa história parece com a história de alguém que você conhece? Essa história parece com alguma situação que você já enfrentou em algum momento na sua vida? Meus irmãos, que doença era essa que essa mulher tinha? Que problema era esse que essa mulher tinha? Ao lermos a Bíblia, o autor não está preocupado em detalhar coisas, porque o que é mais importante aqui é mostrar a grandiosidade do poder de Deus em operar dentro daquilo que é a sua vontade. Mas deixe-me pensar um pouco com os irmãos, trazendo algumas informações que eu considero que seja importante a gente lembrar aqui. Primeira coisa é que o texto diz que essa mulher ela tinha uma doença. Ela tinha uma doença. E essa era uma doença que afetava apenas mulher. Apenas mulher. As versões mais antigas da Bíblia, elas omitem. No início havia uma certa dificuldade ou receio, e às vezes usar alguns termos. Mas essa mulher, ela sofria com uma hemorragia, por causa que todas as vezes durante o seu período da menstruação, ela tinha sangramentos muito grandes. Esse era o seu problema. Ela tinha uma grande hemorragia, que a sua menstruação era quase que ininterrupta. Isso afetava ela praticamente todos os dias, durante o mês, durante o ano. Agora tente imaginar vocês, mulheres, o drama dessa mulher, a dificuldade dessa mulher, os problemas que essa mulher enfrentou. Nós sabemos que se alguém perde muito sangue, automaticamente isso vai afetar todo o seu sistema orgânico. Ela vai ficar debilitada, ela vai ficar sem energia, ela vai ficar fraca. Ela vai ficar anêmica. Ela é suscetível a desenvolver, inclusive, uma depressão. Há muitas coisas que podem acontecer, além do problema em si, outros problemas podem ser gerados. Então, essa mulher tem um problema ginecológico. E além do problema ginecológico, ela tinha outros problemas que decorriam desse, como um problema espiritual e um problema social. Isso nós vamos ver mais adiante, mas essa mulher tinha algumas alterações ginecológicas, como fibromas, miomas, pólipos no útero, doença inflamatória, alterações no colo do útero, ou até mesmo endometriose. Alguma dessas coisas poderia estar acontecendo com ela.
Hoje, com toda a tecnologia, ciência que nós temos, é mais fácil lidar com isso. Há médicos específicos para isso. Há exames específicos para isso. Há medicações específicas para isso. Há procedimentos específicos para isso. Há maneiras de tratar isso aqui de uma forma eficiente. Mas como lidar com uma situação como essa? Há 2000 anos atrás, onde a medicina não é como nós imaginamos. Apesar de dizer que havia médicos e que ela tinha gastado tudo com os médicos. Mas os médicos, na verdade, naquele tempo, eram apenas homens experientes, mais místicos e pessoas voltadas a lidar com as coisas naturais do que um cientista, um médico, como nos dias de hoje. E essa mulher, ela possuía esse fluxo que anualmente, aliás, mensalmente, a debilitava e a enfraquecia cada vez mais. 12 anos. 12 anos. As mulheres, elas são, nesse momento, quem melhor podem mensurar o sofrimento dessa mulher aqui. O que causava este fluxo de sangue constante era essa doença. Que na verdade não se sabia naquele tempo o que era. Como é que se tratava? Através de procedimentos naturais, como chás, como alguma coisa simpática, como uma simpatia, alguma coisa mística que era feito. Mas não havia nada preciso para lidar com isso. Pouco sucesso. Essa mulher estava fadada a morrer com esse problema. E a prova é que 12 anos ela ia e vinha, gastou tudo quanto tinha, e ninguém conseguiu ajudá-la. Essa mulher também poderia ser descrita através da própria doença que ela tinha, que era hemorroíça, seria assim o nome atribuído a essa mulher. E o que seria isso? É uma mulher doente, onde sua doença é de origem ginecológica, caracterizada pela perda constante de sangue, sempre estando menstruada. Isso é para entendermos, meus irmãos, que os problemas, eles são comuns. E talvez o problema que você viva hoje, alguém já viveu no passado. Ou alguém está vivendo. Como diz o apóstolo Paulo, não há nenhuma tentação que não seja comum aos seres humanos. Nós poderíamos fazer essa aplicação. Não há um problema que não seja comum aos seres humanos. E a doença dessa mulher, além de causar sofrimento físico, tinha a questão espiritual. Dentro da religiosidade judaica, uma mulher, ela era considerada impura durante o seu período da menstruação. Ela ficava impedida de comparecer no templo. Ela teria que ficar isolada em casa durante o seu período de menstruação. Ela não poderia tocar em ninguém, nem ninguém tocar nela, porque ela era considerada impura. Agora imagine isso, além do sofrimento físico, sofrimento psicológico. Por causa de que espiritualmente ela estava agora privada de poder ir ao culto, de poder prestar culto, e inclusive ser vista como alguém imunda, impura. Como diz a palavra de Deus lá em Levítico, capítulo 15, versículo 19, diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar, será imundo até a tarde.
Imagine quanto sofrimento essa mulher lidava com ele. Inclusive, ela não poderia estar na rua. Ela precisava estar reclusa. Mas o texto diz aqui que essa mulher decidiu ir atrás da última ou talvez da oportunidade que ela enxergou, que era a solução da sua vida por ter ouvido falar de Jesus Cristo. E além destes, meus irmãos, problemas espirituais, problemas sociais, essa mulher nessas condições, ela não poderia ter filhos. Ela não poderia ter filhos. As mulheres sabem disso, que às vezes por problemas ginecológicos, as mulheres ficam impedidas de gerar filhos. E dentro de uma cultura patriarcal, judaica, a esterilidade de uma mulher, inclusive, era sinônimo de maldição. Pense quantas coisas estavam na mente dessa mulher. A dor física, a dor espiritual, a dor social, os impedimentos que ela tinha. Talvez ela nunca casou. E se ela foi casada, ela agora provavelmente estava fadada a ter, inclusive, ter sido abandonada pelo marido. Porque em uma situação como esta, impedida, dificilmente um marido se manteria num casamento nessas condições num tempo como aquele. E o texto nos diz que este era o drama dessa mulher. Mas um dia, essa mulher ouviu falar de Jesus Cristo. E no dia que ela ouviu falar de Jesus Cristo, nasceu esperança no seu coração. Não importa o tamanho da nossa dificuldade, dos nossos problemas. Jesus Cristo, Ele é maior do que todos os nossos problemas. Jesus Cristo tem poder para resolver qualquer situação que estejamos vivendo. O importante é que nós tenhamos que ouvir falar de Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir falar de Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Nós precisamos ir a Jesus Cristo. Só assim a nossa vida mudará. Essa mulher tinha muitas limitações, conforme nós vimos dentro desse relato que nós acabamos de ver. Essa mulher agora, meus irmãos, ela tinha gastado tudo que tinha. Imagine. Se ela tinha algumas economias, ela agora não tinha mais nada. Talvez, se você olha para um texto como esse, você pode pensar de duas maneiras. Da maneira que geralmente nós pensamos em meio ao sofrimento, e pensar da maneira de Deus, do ponto de vista de Deus. O problema é que nós somos tentados a pensar sempre sobre os nossos problemas a partir do sofrimento que nós estamos vivendo e não pensar sobre o ponto de vista de Deus. Por que que o Senhor permitiu que essa mulher chegasse a esse ponto da vida? Por que que Ele demorou tanto para atender e ajudar a solucionar o problema dessa mulher? Talvez essa seja uma pergunta para a gente fazer. Por que que Jesus demorou tanto? Por que que Deus deixou que essa mulher sofresse durante tanto tempo? É para entendermos que Deus muitas vezes permitirá que nós cheguemos a pontos tais para entendermos que nós dependemos dEle.
ela tentou de tudo, ela usou tudo que tinha, ela recorreu a todas as pessoas possíveis, mas ninguém conseguiu resolver o seu problema. O Senhor permitiu que chegasse a esse ponto para que ela entendesse, e nós hoje aqui entendêssemos, que nós precisamos reconhecer que nós dependemos do Senhor. E às vezes será necessário passarmos por situações desta maneira para entendermos que nós dependemos do Senhor. Quando ela gastou tudo que tinha, que não tinha mais nada, e entendeu que ninguém mais poderia ajudá-la, o Senhor chega naquele lugar, na vida daquela mulher, exatamente nesse momento da sua história. Ou seja, nós precisamos conhecer as nossas limitações. Nós precisamos conhecer as nossas limitações. Nós somos limitados. Somos exortados o tempo todo a não confiarmos em quem nós somos e também no que nós temos, mas confiarmos no Senhor e dependermos do Senhor. E muitas vezes os problemas, eles se tornam aos nossos olhos insolucionáveis. É assim que muitas vezes nós vamos ver as dificuldades, como não tendo solução, como problemas impossíveis. Era assim que essa mulher via. Ela não melhorava, ela piorava cada vez mais. Nos versículos 27 ao 32 do texto, nós vamos perceber que essa mulher, ela ainda reservava no seu coração esperança. Mesmo enclausurada por uma sociedade e uma religião que lhe impedia de poder se aproximar das outras pessoas e de buscar uma solução para a sua vida, essa mulher ainda reservou esperança em seu coração. O verso 27 nos diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. É preciso entender que o autor está apenas contando o momento do acontecimento, mas essa mulher um dia estava na sua casa, e chegou aos seus ouvidos de que Jesus de Nazaré estava naquele lugar. E quando ela ouviu essa notícia de que Jesus de Nazaré era um homem que ensinava, que pregava e que fazia sinais, prodígios e maravilhas, e que ele já havia curado muitas pessoas e libertado pessoas, essa mulher, ela enche o seu coração de esperança e ela sai determinada da sua casa, conforme diz o versículo de número 28. Ela disse assim: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. O que ela ouviu de Jesus era suficiente para o que ela declarou aqui: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E ela sai da sua casa determinada a tocar, pelo menos na roupa de Jesus. Agora, como ela fez isso? Se as pessoas daquela localidade que a reconhecessem, sabendo que ela era uma mulher impura, não poderia estar circulando ali normalmente. Ela não poderia tocar em ninguém na multidão, mas ela não observou os obstáculos que estavam diante dela. Ela não olhou para as dificuldades, ela foi com um propósito: eu vou tocar nas roupas dele. É isso que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer. Eu preciso tocar na roupa dele. E ela sai, e ela entra no meio da multidão, e ela consegue tocar nas roupas de Jesus.
E ela toca e sente algo diferente acontecendo na vida dela. Uma cura instantânea, imediata. O poder de Deus que sai de Jesus entra no corpo daquela mulher imediatamente. E ela percebe que o seu corpo agora estava diferente. Ela estava se sentindo diferente. Ela sentia que aquele sangramento havia se estancado. Ela sentia uma força tal ao qual ela nunca tinha sentido antes. E ela agora sai do meio da multidão, procura se esconder. E é nesse momento que Jesus para e diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos dizem para ele: Senhor, a multidão é muito grande. E é claro que alguém está topando no Senhor, alguém acaba tocando no Senhor. E Jesus diz: não. Eu senti que de mim saiu poder. De mim saiu poder. E a mulher diz o texto que ela foi encorajada a testemunhar o que Deus tinha feito na vida dela. E ela que estava temerosa, que ao se apresentar diante ali as pessoas pudessem apedrejá-la, pudessem querer agredir ela, ou inclusive apontar para ela dizendo que ela era imunda, impura, alguma coisa desse tipo, ela se enche de coragem e diz: fui eu, Senhor. Fui eu. Fui eu quem te tocou. Mas ela faz isso em uma atitude de adoração. Diz o texto que ela coloca-se de joelhos diante do Senhor. E ela confessa, ela declara tudo isso que havia acontecido na vida dela. É preciso entender que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm essa informação da enfermidade dessa mulher a partir do momento que ela vai verbalizar e dizer o que estava acontecendo na vida dela. E possivelmente quando ela se ajoelha ali diante do Senhor, ela deve ter dito: Senhor, fui eu quem te toquei. Sabe por que eu te toquei? Porque há 12 anos eu sofria com uma enfermidade, com fluxo de sangue. Eu já havia gastado todos os meus recursos, já havia ido para todos os médicos, e ninguém nunca tinha conseguido resolver o meu problema. Mas hoje eu ouvi falar que o Senhor estava nesse lugar, e eu também havia ouvido falar que o Senhor curou outras pessoas, e eu saí de casa determinada a pelo menos tocar na sua roupa, porque eu cria que se eu fizesse isso, eu seria curada. E quando eu toquei nas suas roupas, eu senti que eu estou curada. Eu senti que eu estou curada da minha enfermidade. Eu não tenho mais o fluxo de sangue. Foi essas as palavras dessa mulher, ao declarar o seu testemunho ali para todos, do que Deus fez na vida dela naquele lugar. Sabe, meus irmãos, Deus muitas vezes vai permitir que enfrentemos situações de sofrimento, porque às vezes será o meio que Ele vai usar para que nós possamos nos aproximar dEle. Tem gente que só vai até Jesus quando estiver passando por sofrimento. Tem gente que vai ser assim, tem gente que é assim. Enquanto tudo vai bem, enquanto a vida está tudo certo, ele não quer saber do Senhor. Ele não vai até Jesus, ele não procura Jesus. Tem gente que é assim. E essa mulher, a sua história nos mostra isso. Se não fosse a doença dela, possivelmente, provavelmente, ela nunca se aproximaria de Jesus. Então louve a Deus, porque muitas vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco, que é para nós conhecermos ao Senhor, que é para nós glorificarmos ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Como ele mesmo disse para as irmãs de Lázaro, como ele disse para os mensageiros que levaram a notícia da morte de Lázaro,
Ele disse para os seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Às vezes o sofrimento é um meio para nos aproximar de Deus. Não despreze o sofrimento, porque o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para nos aproximarmos do Senhor. E é exatamente em meio ao sofrimento, se nós entendermos isso, nós vamos ver a glória de Deus. Essa mulher viu a glória de Deus, mas ela só viu por causa do seu sofrimento. Entende? O sofrimento, ele é real, ele existe, ele pode acontecer, mas ele também pode ser um meio para conhecermos ao Senhor e vermos a glória de Deus. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos falar do Evangelho, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Porque quando alguém ouvir falar de Jesus, pode nascer fé no coração dessa pessoa. Ela pode se encher de esperança diante da dificuldade que ela possa estar vivendo e a sua vida começará a mudar. Precisamos falar de Jesus para as pessoas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não olhe para os obstáculos para que você desista de conhecer ao Senhor. Não olhe para os obstáculos para que você possa desistir da sua caminhada. Essa mulher não olhou para as dificuldades que ela tinha para enfrentar. Ela olhou para o Senhor. Ela colocou o seu coração no Senhor. Tiremos os olhos dos obstáculos e fixemos os nossos olhos em Jesus Cristo. E nós ultrapassaremos qualquer multidão, qualquer barreira, qualquer obstáculo que estiver na nossa frente. Porque nós estamos apenas olhando para o Senhor. Nós estamos indo em direção ao Senhor. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: olhem firmemente, fixem os olhos de vocês em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fixe os olhos nele, não tire os olhos dele. Olhe firmemente para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. E saia determinado a expressar a sua confiança no Senhor, como essa mulher fez. E milagres, meus irmãos, acontecem. Milagres acontecem. E aconteceu na vida dessa mulher. E milagres Deus ainda continua realizando na vida do seu povo. Creia, Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. E milagre é exatamente situações que são impossíveis para nós. Porque quando você está com dor de cabeça, você toma um analgésico, isso não é um milagre. Milagres são situações que são improváveis, impossíveis aos nossos olhos, que nós não temos o que fazer e Deus intervém soberanamente, sobrenaturalmente, manifestando o seu poder e Ele realiza aquilo que ninguém pode fazer, aquilo que só Ele, através do seu poder, pode realizar. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz grandes milagres na vida do seu povo. Não perca a sua esperança. Confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nos finais desses versículos 33 e 34, nós vamos encontrar uma mulher que expressa sua fé e sua adoração ao Senhor. É importante observar que o texto faz referência a uma atitude dessa mulher. A atitude de fé e a atitude de adoração dela. O versículo diz assim, o 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio
e ajoelhando-se diante do Senhor Jesus, declarou toda a verdade. Ajoelhando-se. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. O que é que esses versículos estão nos ensinando? Milagre não é simplesmente para nós estarmos falando de milagre. Milagre é para nos levar a uma atitude de adoração ao Senhor. Milagre não é para adorar o milagre, milagre é para adorar aquele que realiza o milagre. É para que conheçamos que Deus é um Deus que faz milagres. Não é para ficar olhando para o milagre, é para olhar para aquele que faz milagre. Muitas vezes você fica encantado, espantado com o milagre que aconteceu, mas nós não precisamos ficar olhando para o milagre. Nós precisamos direcionar os nossos olhos para aquele que faz milagre. Nós precisamos olhar para aquele que faz o milagre, para Jesus Cristo, para o nosso Salvador, para o nosso Redentor, e adorar Ele por isso. A Bíblia diz que quando o Senhor realiza esse milagre na vida dessa mulher, ela adora a Deus pelo que Ele fez na vida dela. E aqui cabe uma pergunta para nós. Nós estamos adorando a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós? Talvez você diga assim, mas eu nunca experimentei um milagre na minha vida. Deus nunca fez um milagre na minha vida. Eu gostaria de dizer para você que isso não é verdade. Todos verdadeiros cristãos, todos verdadeiros crentes, já experimentaram um grande milagre na sua vida. O milagre da salvação. O milagre do novo nascimento. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra de Deus. E o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida. Ele nos fez renascer. E não existe maior milagre do que esse. O milagre do novo nascimento. O milagre da vida eterna que o Senhor fez na vida de todos aqueles que Ele salvou. E o que é que nós devemos fazer em meio a essa obra grandiosa, poderosa que Deus fez na nossa vida? Adorá-lo. Adorar ao Senhor em gratidão pelo milagre que Ele realizou na nossa vida. E aqui finalizamos com a palavra de Jesus para essa mulher, após a sua adoração ao Senhor. Olha, meus irmãos, veja como é que Jesus trata os seus filhos. Ele trata de uma forma paternal. Ele diz assim: minha filha, vá em paz, vá em paz. Você veio atribulada, mas volte em paz para a sua casa. Quem vive no mundo, quem não conhece a Cristo, vive uma vida atribulada. Mas quem vem a Cristo e conhece Cristo, passa a viver uma vida de paz. Porque Ele disse: a minha paz vos dou. E Ele disse: vá em paz. Vá em paz. Porque a tua fé em mim curou você. Vá em paz. Ninguém vai te perturbar. Ninguém vai te condenar. Ninguém vai te privar de mais nada. Vá em paz. Vá em paz. Porque o Senhor, Ele não apenas curou fisicamente aquela mulher, mas Ele curou a alma dela. Ele restaurou a vida dela física, espiritual, emocional, social. Em todas as áreas aquela mulher foi restaurada através do poder de Deus. Tem muita gente, e talvez alguém aqui no nosso meio, que precisa ouvir
o Senhor dizer assim: vá em paz, viva em paz. Tem muita gente que está precisando desta palavra, mas só é possível viver em paz e andar em paz se primeiro nós formos ao Senhor, se primeiro nós chegarmos diante do Senhor e adorarmos a Ele. O texto nós concluímos dizendo que o sofrimento faz parte da vida. As tribulações são inevitáveis, elas chegam sem serem convidadas. Um dia, na minha vida, na sua vida, ou na vida de qualquer um de nós, o sofrimento vai chegar, sem pedir permissão, sem bater na porta, simplesmente vai chegar. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós precisamos nos lembrar do Senhor, como fez essa mulher. Nós precisamos ir ao Senhor e depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa fé no Senhor. Não temos como mensurar o tempo que vai durar o sofrimento. Não temos. Não sabemos. Talvez você esteja sofrendo há 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Nós não temos como saber quanto tempo vai durar a nossa luta, a nossa dificuldade. Não temos. Mas nós precisamos entender uma coisa. Diante das coisas que precisamos, que nós temos que enfrentar, e do sofrimento que vamos ter que passar, independentemente do tempo, precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas, e todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. E como diz o sábio, há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo determinado pelo Senhor. Com isso, não desista, por mais difícil que esteja a sua situação. Mesmo já tendo feito tudo o que você podia, ainda falta uma coisa. Use a sua fé. Use a sua fé. E toque no Senhor pela fé. Mas para você tocar no Senhor pela fé, você precisa ir até Ele. Você precisa se dirigir até Jesus, através da fé, para poder tocar nele através da fé. Com isso, preciso dizer para todos nessa noite, não perca a sua esperança. Não desista de viver. Não desista. Creia em Cristo. Jesus pode estancar as nossas lágrimas. Jesus pode curar as nossas enfermidades. Jesus pode transformar qualquer situação na nossa vida. Não desista. E acima de tudo, o Senhor pode mudar a nossa vida. Mas nós precisamos ir ao Senhor. Não existe mudança, não existe transformação sem nos aproximarmos do Senhor. Sem que nos acheguemos ao Senhor. Por isso, nessa noite, você precisa se chegar a Cristo. Você precisa se aproximar de Cristo. Você precisa se prostrar diante de Cristo. Você precisa se render a Cristo. Você precisa adorar a Cristo. Você precisa reconhecer que Cristo é o seu Salvador. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. E Ele mudará a história da sua vida. Amém?